No dia de hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre a reunião que aconteceu com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e as gigantes tecnológicas, onde o tema foi a cibersegurança e os valores astronómicos que estas irão fazer em relação a este assunto. Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Cibersegurança. Aqui está um tema que vem de encontro àquilo que eu tenho vindo a falar sobre as questões relacionadas com a privacidade. Aconteceu já perto do final da semana passada uma reunião entre os presidentes das gigantes tecnológicas e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para se discutir a temática cibersegurança. Nesta reunião estiveram presentes o Tim Cook, CEO da Apple, Satya Nadella, CEO da Microsoft, Sundar Pichai, CEO da Google e Alphabet e Arvind Krishna, CEO da IBM. Segundo a Bloomberg, o presidente dos Estados Unidos meio que clamou aos executivos das tecnológicas a se comprometerem a terem 100% o foco em desenvolverem esforços na temática cibersegurança, dentro, neste caso, das suas empresas, onde estão incluídos os novos padrões de segurança como treinamento de mão de obra. Segundo Joe Biden, ele referiu o seguinte, abre aspas, a realidade é que a maior parte da nossa infraestrutura crítica pertence e é operada pelo setor privado. E o governo federal não pode enfrentar este desafio sozinho. Vocês têm o poder, a capacidade e a responsabilidade, acredito eu, para elevar o nível da segurança cibernética. No final das contas, temos muito trabalho a fazer. Fecha aspas. A proposta mais superficial e que menos detalhes deu foi a da Apple, visto que esse já tem sido o trabalho dela ao longo destas últimas décadas. Cook referiu que a sua empresa irá trabalhar com fornecedoras para adotar autenticação multifatorial, treinamento de segurança e resposta a incidentes em um esforço para melhorar a segurança. No caso da Microsoft, Satya prometeu um investimento de 20 bilhões de soluções de segurança ao longo dos próximos 5 anos. Satya acrescentou ainda que 150 milhões ajudarão as agências governamentais dos Estados Unidos a atualizar os seus sistemas existentes e a expandir as parcerias de treinamento em segurança cibernética da empresa. Já no caso da Google, Pichai prometeu investir mais de 100 bilhões também ao longo dos próximos 5 anos em esforços de segurança cibernética e disse que irão treinar mais de 100 mil pessoas em suporte técnico de informática, análises de dados e outras áreas relacionadas por meio do seu programa de certificado de carreira. Por fim, a IBM, representada por Krishna, prometeu um treinamento de mais de 150 mil pessoas em habilidades de segurança cibernética ao longo dos próximos 3 anos e anunciou uma nova solução de armazenamento de dados para empresas de infraestrutura crítica. Krishna também disse que faria parcerias com faculdades e universidades historicamente negras para promover a diversificação de força de trabalho e observou que atualmente está a trabalhar em métodos de criptografia para computação quântica. Meus amigos, hoje trouxe-vos uma notícia para começar bem esta semana de notícias relacionadas com o mundo tecnológico, justamente para ver que se está meio que a comprovar aquilo que eu tenho vindo a falar desde o início da criação deste podcast sobre a questão de privacidade e toda a segurança que abrange a internet, neste caso, que é um dos meios mais utilizados em todo o mundo quando o tema é tecnologia, ou seja, a internet acaba por ser meio que a ferramenta de trabalho praticamente de todas as empresas, porque
que eu tenha conhecimento hoje em dia, pouco ou nada já existe empresas a trabalhar à mão e que as coisas sejam feitas de forma manual, ou seja, mesmo até os pequenos negócios, as pequenas empresas, todas elas de uma forma ou de outra a tecnologia acaba por estar agregadas ao negócio delas, e então a segurança acaba por ser um fator primordial neste caso, como meio que prioritário para as empresas, para salvaguardar aquilo que é as suas informações, os seus dados e aquilo que maior valor elas têm. Ou seja, há muita informação que as empresas têm dentro das suas portas e que acabam por se esses dados, se essas informações cair em mãos erradas, é o suficiente para uma empresa fechar as portas. No caso dos Estados Unidos, a gente bem sabe, e eu tenho-vos trazido notícias nesse sentido, que tem havido muita polémica ao longo destes últimos anos, com grandes empresas tecnológicas e até mesmo empresas que acabaram de ser criadas, que acabam por ter um hype muito grande e acabam por ter uma grande aderência por parte das pessoas ao redor em todo o mundo, e que hoje em dia um registro qualquer mais simples acaba por se introduzir ali dados que são relacionados com a nossa vida, nem que seja o nosso nome, a nossa localização, ou até mesmo a data de nascimento, o número de telefone. Ou seja, às vezes para registar uma coisa tão simples acabamos por ter lá os nossos dados. Às vezes até basta um e-mail, já é o suficiente para criar logo dali um problema que pode virar uma bola de neve e pode nos trazer sérios problemas. E neste caso, as grandes empresas tecnológicas e aquelas que têm maior impacto normalmente são empresas sediadas e criadas nos Estados Unidos, e é de aplaudir que tenha sido as próprias empresas a tomar a iniciativa, ou tenha sido o próprio Presidente dos Estados Unidos a ter essa iniciativa. Foi bom ter finalmente havido este encontro entre o Presidente e as gigantes tecnológicas para se discutir este tema que tanto impacto tem tido na vida das pessoas e que tem gerado tantas multas em tribunal, ou nos tribunais neste caso, porque tem sido vários processos que têm decorrido em tribunais ao longo destes últimos anos, e que tem tido um impacto muito negativo na vida das pessoas, com vazamento de dados. Sabemos nós também, tem havido empresas, e existem milhares de empresas hoje em dia ao redor de todo o mundo a operar com sistemas já muito antigos, com sistemas desatualizados, e que muitas vezes põem em causa, porque são empresas que acabam muitas vezes por ter dados dos seus clientes e que acabam, por falta de atualização, por falta de segurança, acabam por muitas vezes serem hackeados, acabam por ter ali brechas, falhas de segurança, em que permite um hacker qualquer ou uma pessoa mal intencionada de repente entrar nos seus sistemas, ou neste caso os sistemas que elas estão a operar informaticamente, e acaba por haver ali brechas, acaba por ali haver vazamento, e pronto, acaba por as pessoas que simplesmente aderiram ou usufruem de serviços dessas empresas muitas vezes terem os seus dados vazados por conta dessa falta de segurança. Aqui meio que houve uma promessa e um comportamento da parte das empresas, e meio que um aperto também por parte do Presidente dos Estados Unidos, para que realmente as empresas tomem esta iniciativa. Vai haver um forte investimento, ou seja, estamos a falar de bilhões de dólares, em que eles vão ter que realmente juntar esforços, nem que seja em parceria entre elas ou mesmo com empresas que façam parte delas, para que realmente tomem-se medidas, atualizem-se os seus sistemas, atualizem a mão de obra, invistam na mão de obra, e que haja um juntar de esforços realmente para que entre as máquinas, entre os seres humanos, entre os sistemas informáticos, entre tudo o que envolve a tecnologia, possam em conjunto trabalhar com um só propósito, que é melhorar a segurança, tanto dos sistemas em si como das próprias pessoas, neste caso, né?
Então tem que haver realmente estes esforços. Vamos acompanhar agora nestes próximos anos como é que as coisas vão se desenrolar neste setor. Isto meio que foi público, isto não foi segredo para ninguém. Os dados estão lançados em cima da mesa, todas as pessoas tiveram conhecimento destas informações. Da nossa parte, resta-nos, se as coisas não acontecerem nesse sentido, e eu sinceramente, na minha opinião, eu acho que isso irá acontecer, resta-nos da nossa parte cobrar estas empresas quando as coisas não acontecerem nos próximos anos. Ou seja, tem que haver uma cobrança da nossa parte, não podemos ter uma postura passiva, temos de ter uma postura reativa caso se as empresas, por iniciativa própria, não tomarem esta postura de cumprir com as promessas que foram feitas dentro daquelas 4 portas, e tem que haver mesmo uma cobrança da nossa parte. Por isso, da nossa parte, temos que fazer aquilo que for necessário para nos resguardar o máximo possível, não dar demasiadas informações, ou pelo menos aquelas que não sejam as necessárias. Aquelas que forem as necessárias, obviamente a gente tem que também confiar nos serviços, temos que confiar nas empresas, mas não mais do que isso. Não podemos escancarar tudo e mais alguma coisa, principalmente coisas que a gente saiba que não façam parte daquilo que é prioritário. Por isso, da nossa parte, é nos resguardar o máximo possível, confiar aquilo que for necessário, confiar dentro destas empresas e cobrar quando as coisas não acontecerem nesse sentido. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.